Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. De pés, por gentileza. Peço que você abra comigo nesta noite. Livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo de número 2. Versículo de número 1. Do profeta Ageu, capítulo é o de número 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você pode repetir comigo isso, por gentileza? A glória desta última casa será maior do que a primeira. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, meu Pai, por mais esta oportunidade de lermos a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que Tu continues a falar conosco por intermédio dela. Repreenda, Senhor, tudo que tente se opor à Tua vontade, que o Teu nome continue sendo glorificado. Pai, a nossa oração é que o Senhor tome para Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente no seu lugar, fique à vontade. Você está na casa de Deus e aqui a liberdade para adorar o nome de Jesus. Eu ouvi outro dia uma frase que o evangelista Felipe falou em um culto de doutrina, que nós somos os responsáveis pela adoração no culto. Então não espere ninguém do seu lado adorar a Deus por você. Faça o seu momento de adoração. Se você veio para adorar, agora existe uma classe de pessoas que não veio para adorar a Deus, mas quem veio para adorar a Jesus, fique à vontade, porque esta é uma oportunidade ímpar de adoração. O texto que nós lemos esta noite é um texto muito peculiar, e por que não dizer muito conhecido, haja vista que carrega dentro do seu contexto algumas verdades que precisam ser aplicadas em nossas vidas. O livro quem escreve é um homem chamado Ageu. O texto que nós lemos esta noite, segundo o que Ageu escreve no capítulo de número 2, nos informa que no tempo em que este homem profetizou, um grande conflito estava acontecendo dentro da nação de Israel. O povo de Deus estava um tanto que frustrado com a sua realidade. Se você, com muito cuidado, ler detalhadamente o capítulo de número 2, você vai perceber que Ageu nos faz questão de nos mostrar o motivo de frustração que estava afligindo aquele povo. E o motivo era porque eles não estavam satisfeitos com a aparência do templo que estavam ou haviam construído para Deus. Haja vista que o primeiro templo, o templo de Salomão, possuía uma glória ímpar, possuía uma maravilhosa estrutura,
No entanto, o capítulo de números 2 nos traz a informação que, comparado ao templo que Salomão havia construído, o segundo templo, este templo, não estava nem um pouco parecido com o templo anterior. Isso traz um sentimento de frustração para aqueles que viam. Logo, acontece dentro deste contexto que nós podemos chamar de conflito de gerações. Duas gerações estavam vivendo nos tempos de Ageu. Olhe para cá, preste atenção. A primeira geração era aqueles que haviam experimentado ou haviam presenciado a glória do primeiro templo. Esta geração estava com o seguinte sentimento: porventura vocês não lembram como que era o templo que Salomão ofereceu a Deus? A sua estrutura era maravilhosa, Deus se manifestou e todos caíram prostrados de joelho com a manifestação da nuvem de glória do Senhor. Portanto, o sentimento desta classe de pessoas era o seguinte: nós somos aqueles que vivemos a manifestação da glória de Deus. Somos aqueles que experimentamos de fato o Deus de Israel em sua essência. Logo, nós temos gabarito para falar para alguém a respeito de glória. Nós temos especialidade e propriedade de causa para dizer para alguém o que é poder de Deus. É como que se eles olhassem para a geração presente e dissessem: olha, se vocês tivessem vivido nos nossos dias, vocês perceberiam que no nosso tempo nós orávamos mais. Se vocês tivessem vivido nos nossos dias, vocês notariam que os cultos eram mais animados, a glória de Deus se manifestava mais, as pessoas cantavam com mais euforia, a adoração era particular e notória. Os dias que nós vivemos eram dias de fato que evidenciavam a glória de Deus. Esta era a geração que estava vivendo nos dias de Ageu. Quem me ouve, diga amém. A segunda classe de pessoas era a geração presente. E quem era esta, pastor? Era o povo que ainda não havia presenciado, pastor Manassés, a glória de Deus como a geração passada. Eles não sabiam o que era a glória, não sabiam o que de fato era o poder de Deus em sua essência. Eles simplesmente conheciam de ouvir falar. Eles ouviam as histórias que contavam para eles. Eles ouviam falar do que era batismo com o Espírito Santo. Ouviam falar do que era alguém ser arrebatado no meio do templo. Ouviam falar o que era alguém cantar e o poder de Deus tomar a vida das pessoas. Ou alguém em meio a uma ministração ser curado pelo poder de Deus. Esta geração conhecia o poder de Deus, mas não conhecia por experiência, era simplesmente por ouvir falar. O curioso é que eles estavam vivendo juntos no mesmo tempo. Alguém que havia experimentado de outro ponto, também havia alguém que não sabia o que era poder, ouvia falar quem era Deus, ouvia falar o que era o poder de Deus, mas ficava se perguntando como de fato é o poder da presença de Deus. O curioso é que a geração passada olhava para o presente e dizia: vocês, comparado ao passado, vocês são comparados a nada. O templo que vocês oferecem a Deus também é comparado a nada. Os que olhavam para o passado diziam: nos mostre o que de fato é glória. Sabe o que eu aprendo com isto? É o que Ageu aconselha esta geração. No capítulo de número 2, versículo de número 4, ele escreve o seguinte a eles, dizendo: olha, diga para Zorobabel, diga para Josué, mas não diga somente para os líderes desta geração, fala também para todo este povo o seguinte: é que eles precisam se esforçar. Repita comigo nesta noite: nós precisamos nos esforçar.
Ageu diz para eles também o seguinte: que além de se esforçar, eles precisam trabalhar. Diga para que o povo se esforce, e eles também precisam trabalhar. Pastor, mas o que mais precisava ser feito? Ageu continua aconselhando o povo e diz: olha, pega a geração que viveu a glória de Deus no passado e glória de Deus no presente. E o que nós fazemos com estas duas classes de pessoas, Ageu? Fala para eles o seguinte: manda que cada um segure nas mãos um dos outros. E o que eles fazem agora? Agora eles vão se esforçar, mas vão se esforçar juntos, vão trabalhar juntos. Para quê, Ageu? Porque Deus ainda precisa, e Ele ainda quer fazer o quê? Se manifestar no meio do seu povo. E que tipo de manifestação é essa? Deus diz para esta geração: quando eles colocarem as mãos uns nos outros, se esforçarem juntos, trabalharem juntos, diz o Senhor, no entanto, se eles não fizerem, eu todavia não habitarei no meio deles. Segura na mão de alguém que está do seu lado nessa noite. Já estou finalizando. Se você puder, se não puder também não precisa, mas se puder, diga para alguém que está do seu lado: se for para trabalhar, tem que trabalhar junto. Se for para se esforçar, tem que se esforçar junto. Se a tua mão serve para me ajudar, segura na minha mão. Se o teu trabalho, que bantúria, sai. Acaba com esse negócio de coisa. Cristianismo não é nada particular. Cristianismo é puramente uma classe de pessoas que seguraram nas mãos uns dos outros, pastor Cleverson, e disseram: vou trabalhar, vou me esforçar para que Deus mais uma vez volte a se manifestar no meio do povo. Oh glória, oh glória. Deus só se manifestará se nós nos ajudarmos. Eu vou aplicar isso aqui porque parece que tem alguém que não entendeu. Deus só se manifestará se os jovens segurarem nas mãos dos senhores, se as irmãs segurarem nas mãos. Sai. Se o departamento A segurar na mão do departamento B, se a igreja segurar, oh glória, mão direita, só para quem tem mão direita, levanta. Mão esquerda para quem tem mão esquerda. Se tu é da qualidade daqueles que trabalham sozinho, a igreja não é o teu lugar. Mas se tu é da qualidade daqueles que segurou na mão de alguém para dizer: eu preciso ver a glória de Deus. Deixa eu ver você aqui. O labaracandarabassuri andarabagai. O rabacandarabantuia supria. Estavam todos reunidos, não estavam separados, no mesmo lugar, uniformemente, concordemente está escrito. De repente veio do céu um vento veemente, um barulho impetuoso, e encheu a todos. Irmão, se tu não entendeu, eu vou te explicar. A igreja que vai ser cheia é aquela que trabalha unida com aquele que está. Olha para alguém que está do seu lado e pergunta: vai dar glória ou está ruim? É porque pregador não pega mais na mão de pregador, cantor não pega mais na mão de cantor. Só dá glória quando o microfone está na mão, só dá aleluia quando... Não, irmão, a Assembleia de Deus Comadé, de uma vez por todas, pegou nas mãos uns dos outros e disse: é daqui para a eternidade. Fica de pé em nome de Jesus. Tinha mais, mas acabou o tempo. Oh glória. Ela para supria. Se tem alguém na qualidade de igreja nessa noite, eu te convido a dizer para quem quiser ouvir: eu estou junto e misturado.
Eu estou junto. Sobre a face. Urimina candarabagai. Alabaracandarabaxúria. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Quem canta, quem adora Jesus, andabaracandu e a súbria, o labaracandaraba xandarabaturia andaraba, urimina candaraba. Deixa eu ver se aqui tem alguém que está unido. Deixa eu ver se tem alguém na qualidade andoquepa súbria. Só quem está nessa noite, alabaio súbria, adore a Ele, porque Ele está. Fecha os olhos. Fecha os teus olhos. Eu sei que tu está meio tímido. É que tem uma geração que não está acostumada com isso. Tem uma geração que não está familiarizada com isso. Mas se tu tem alguém do teu lado que já experimentou, tem alguém do teu lado que já foi batizado com o Espírito Santo, vou resumir: se tu tem alguém do teu lado que não é cru, não é xoxo, não é só aparência, pede para ele segurar na tua mão e dizer: me ajuda a ser cheio, me ajuda a ter a glória, me ajuda a experimentar, me ajuda a ser como você é, me ajude a ser alguém em que a glória de Deus está, a glória de Deus está, a glória de Deus. Se você tem línguas estranhas, adore a Ele nessa noite. Se você tem glória, adore a Ele nessa noite. Se você tem aleluia, adore a Ele nessa noite. Se você tem lágrimas, entregue a Ele nessa noite. Isso. Uribisui de cabraio. Uramanto e